sobre o tarifaço. Ele e o ministro da Fazenda Não, mas não, o governo. ministro da Ah, Fazenda é noutra ocasião. Começa de tá. novo. Achei que era o mesmo vídeo. Vocês percebem, companheiro da imprensa? Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Eu não vou parar de fazer comparação com tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos com o que aconteceram nos últimos 8 anos. Desde o golpe contra Dilma, esse país ficou paralisado. E esse país precisa estar de cabeça erguida, porque o país não aceita que nenhum outro país do mundo faça desaforo para o Brasil. Nós queremos respeito, da mesma forma que nós damos respeito a todo mundo. Um abraço. Pronto, ele não falou nada sobre o tarifaço. É o que ele diz e falou tudo. Não vou falar falando. É claro, não vou falar falando. Agora, o ministro da Fazenda, aí esse teve que falar do tarifaço, querendo ou não. E, claro, sem os recursos histriônicos, enfim, do próprio Lula, que é o ministro Durian. Durigan. Durigan. Solta agora a fala mais técnica do ministro da Fazenda, que substituiu o Fernando Haddad como ministro. A gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida externa. Possível, do ponto de vista do governo, essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. A política econômica de um país ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. É para reduzir desigualdade, melhorar o bem-estar das famílias, combater privilégio e injustiça, que a gente adota uma política econômica num país. Portanto, eu preciso dizer, como ministro da Fazenda do Brasil, que essa medida, baseada em motivação falsa, ela fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Porrada, hein? Ele foi, ele deu uma porrada. Muito Ao mais seu modo forte que o deu. Lula, né? Agora, o diabo é que esse tarifaço, claro, e aí eu acho que o Bob, se eu não me engano, já observou isso lá no início da conversa, é um tarifaço que o Trump tá aplicando no mundo inteiro, não tem 12, país 20, que. 12, os 12 e pouco. O do Brasil mais o 12,25 lá. Não, eu sei, eu estou dizendo, o tarifaço é uma coisa, engraçado isso, o The Guardian, o jornal inglês até falou disso. Vem cá, os países são soberanos para aplicar, inclusive, tarifaços, defender a sua indústria, defender isso, aquilo outro, a pretexto do que for, mas enfim, com razão ou sem razão, mas a gente já teve o tarifaço talvez maior que o Brasil já enfrentou, foi o do ex-presidente americano Ronald Reagan. Há 40 anos, foi um tarifaço de 100% sobre produtos eletrônicos brasileiros. Revoltado que estava o Reagan com a lei da informática que tinha sido criada no Brasil para defender a sua indústria, que mal estava brotando naquele momento de produtos eletrônicos e computadores ou do que seja. É,
esse tarifaço do Reagan durou muito tempo. Então, veja, em princípio, os países não têm amigos, os países têm interesse. E mutuamente eles se taxam ou não se taxam. Quando eles não conseguem chegar a acordos, muitas vezes eles vão à guerra. Infelizmente é assim. Mas o que eu acho que tem que ser destacado muito nessa questão do tarifaço do Trump e da forma como ele está mirando o Brasil com lentes de aumento, é que tem um componente político eleitoral aí por trás disso imenso e que talvez as pessoas não prestem muito atenção nisso. O Trump está querendo fazer, ou voltar a fazer do Brasil, não, da América Latina, o seu quintal. Aliás, não foi invenção dele, foi invenção de presidentes americanos anteriores. Eles sempre viram a América Latina como o seu quintal. E na América Latina, hoje, onde na maioria dos países nós temos presidentes ou recém-eleitos, ou já eleitos há algum tempo no exercício do cargo, na América Latina o que temos hoje são principalmente presidentes de direita, extremamente conservadores, e todos eles vassalos dos Estados Unidos, todos eles submissos aos interesses americanos. Agora, o Brasil é o maior país deste continente. E o Brasil, pelo menos de 4 anos para cá, com a eleição do Lula, não está se deixando conduzir desta maneira cômoda e favorável aos Estados Unidos, como os Estados Unidos gostariam que ele se conduzisse. É clara uma intervenção americana, seja via tarifaço, seja via todo tipo de pressão, para tentar influir nas eleições de daqui a menos de 3 meses. E para favorecer quem? Ou o Flávio Bolsonaro, se tiver fôlego para chegar até lá, porque o Flávio, eu acho que está derretendo pelos dados que as pesquisas começam a mostrar. A direita não bolsonarista começa a se distanciar dele. Os eleitores chamados independentes, nem Lula, nem Flávio, não sei o quê, que ficavam mais em cima do muro observando, estão se distanciando do Flávio. O que vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Ou faço até uma ideia, mas acho precipitado dizer as coisas. Mas o que o Trump quer é influir nos resultados dessa eleição no Brasil. Isso fica muito claro, menos nas falas do Trump, porque ele ainda não iria admitir isso claramente, mas pelas falas escandalosas do secretário de Estado americano Marco Rubio, que disse Aí, que o Lula negociou de má fé. E o interferir é não aceitar o resultado, porque se é interferir é num caso da derrota do Flávio. Já tem a brecha de ter a grupo terrorista no Brasil. Então, claro que eles estão buscando um meio de refutar a eleição, até porque o olha, Trump Guga, refutou a dele já, né? Guga, grupo terrorista a pedido dos Bolsonaro. Exato. Claro, E, foram e, e lá, Para aqui, poder ter essa brecha. e aí bateram vamos na voltar. porta da Casa Branca, pediram, olha, pelo amor Isso. de Deus, E transforma aí, as organizações criminosas lá do Brasil que vivem de contrabando de drogas e que querem enriquecer e que devem ser combatidas, claro que devem ser combatidas, mas transforma isso em terrorismo. Diz que as organizações são terroristas, porque assim, Trump, você poderá até no limite, como você fez na então, Venezuela, chegar lá perto e começar a então, intervir militarmente. vamos a esse cenário novo. Primeiro, essa coisa eleitoral é uma via de mão dupla, porque o Rubio e o Dave Vance já estão disputando a sucessão do Trump também. Claro. Por isso, para não perder o Congresso, ele ontem ameaçou um golpe eleitoral, etc., de mudar as leis dos Pois Estados é, Unidos. Isso é exatamente. uma coisa. O pano de fundo disso, da tomar a América Latina, na verdade, é não perder definitivamente a América Latina ou parte da América Latina para a China.
que de uma outra maneira está entrando, economicamente, com aquela sabedoria de 5 mil anos, e não no tapa. Os americanos, desde 1952, já atacaram ou intervieram de alguma forma em 72 países, na América Latina, em 18, só para fazer a conta direito, tá? A propósito disso, vocês ouviram alguma opinião dos militares que tanto falavam esses anos todos a respeito das tarifas e dos tarifaços? Nem um pio. O que eles pensam a respeito? Nada. Falam o tempo todo, nem o clube militar, o clube de pijama, cadê? Nem uma palavrinha. Por que não? Porque Mas estão na você não moda? acha melhor? Você não acha melhor? A gente cobrava muito quando eles falavam, Não, principalmente não, no. não acho melhor. Eu acho bom que fiquem em silêncio, mas a pergunta é o seguinte: por que que falam tanto e agora estão calados? Qual é o jogo deles? Com quem eles jogariam no caso de um confronto? Entende? Uhum. A assombração aí é É, a China. A assombração é a China. É é por a isso isso China, tudo. né? É Teve até por a isso isso. história que eles queriam, né? Que o Brasil Porque não há como se manter, não comprometesse há a como, barrar negócios com a China, né, Bob? Saiu essa não há notícia. como manter a posição hegemônica a não ser no tapa. É isso que estão querendo fazer. E quem é que acredita que os militares não vão jogar do lado dos americanos se eles Não. tentarem intervir, né? O Guga, eles tiveram que Teve- adiar um exercício militar que ia começar o ano passado, em 29 de julho ou 1º de agosto, para o dia 6 de agosto, sabe por quê? Que a tarifa ia sair. Esse exercício militar estava sendo feito no Brasil. O Brasil tem feito, desde o início do governo Bolsonaro, um programa chamado CORE. Eles já treinaram na Amazônia Brasileira, tropas conjuntas, treinaram no Vale aqui do Paraíba, na zona absolutamente vital entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, iam treinar na Caatinga, na zona da Caatinga em novembro, e por causa do tarifaço, no fim acabou saindo porque ele pegou mal. Que isso? Imagina. Inclusive foi a intervenção americana, de certa maneira, que evitou, na época do governo Joe Biden, a participação dos militares no golpe do Bolsonaro, porque também teve essa chantagem americana, dizendo, inclusive, que não participariam mais os militares brasileiros desses treinamentos com os americanos se tivesse um golpe do Bolsonaro. Então, quando o Joe Biden recusa o golpe, recusa a aliança com o bolsonarismo pelo golpe, passa inclusive a pressionar os militares brasileiros. Agora, com o Trump na presidência, como se comportarão os militares americanos? Provavelmente é a serviço dele, se ele quiser intervir aqui, e os militares brasileiros, claro, mais uma Eu vez, não servirão aos sei como interesses é. dos militares americanos. É isso que vai acontecer. O E que a aí, gente dessa vez, sabe vai que ser a nos, favor do golpe. o que a gente sabe dos Estados Unidos é que já teve militar que se afastou da cúpula por não aceitar certos tipos de interferência, mas não dá para saber. Isso é um jogo em andamento ainda. Como ele está com O, 33%, 32% de audiência, de popularidade, ele já está anunciando que não aceita a regra, que quer mudar, que quer mudar. Precisa ver como isso vai caminhar, né? Voltando aos aliados internos, ou aos que prestam serviços aqui internamente aos interesses americanos, que é, principalmente neste momento, o foco está em Flávio, nos seus irmãos, no seu papai, que deveria ter ficado calado, mas resolveu fazer uma carta aos brasileiros e depois largou o filho de mão, dizendo: não, pelo amor de Deus, aquela carta era só para ele. Só faltou dizer que era só para o Flávio. Mas como uma Aos carta? brasileiros da minha família. Manos, Só os meus aos filhos. brasileiros da minha família. Ou como é que uma carta que o Bolsonaro faz manuscrita, deve ter tido dificuldade de fazer uma carta manuscrita, porque ele não é muito de escrever dessas coisas, ele tem uma certa dificuldade. Até com a leitura ele também tem. O Bolsonaro faz uma carta, carta aos brasileiros. E aí na carta ele diz que espera, em resumo, e todos se a hora é de união em torno da candidatura do nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, a quem eu nomeio, ele não usou a expressão nomeio, mas a quem é Flávio, que é meu porta-voz. E essa carta depois ele manda dizer ao Supremo Tribunal Federal
E o que é fantástico, manda dizer por escrito, assinado essa petição ou esse informe por todos os seus advogados de defesa, incluído Flávio, onde ele manda dizer o seguinte: olha, vem cá, essa carta não era para ser divulgada, eu não sabia que ela ia ser divulgada, eu não autorizei que ela fosse divulgada, então era para quê? Era para o Flávio carregar no bolso, era para o Flávio o quê? Para mostrar Depois. para o Flávio mostrar para a Michele. É, para o Flávio mostrar para a Michele, coisa que o Bolsonaro, que tá em prisão domiciliar, cuidado pela mulher, poderia mostrar, enfim, pelo amor de Deus. E isso, Agora, claro, muita gente já observou isso, mas fica também. É uma naturalização Noblar, permanente do absurdo, das Noblar, mentiras, de tudo. Peraí, não dá é para muito fazer idiota, né? isso. E aí ele está jogando às feras o próprio filho, que foi quem divulgou. E o Flávio não divulgou pura e simplesmente, atenção, papai me deu uma carta aqui. Não. Ele antes foi para as redes sociais no último sábado, Flávio, e disse: gente, eu tenho uma bomba aqui, eu tenho um negócio para revelar da maior importância. Esperem, daqui a pouco numa live eu vou fazer. Aí ele criou todo o clima: atenção, atenção. Se, se não era para divulgar, por que o país escreveu uma carta aos brasileiros e pedindo apoio ao filho? E fica por isso mesmo? Fica Já por que Noblar, você isso falou em mesmo? apoio, já que você falou em Noblar, apoio, vamos falar do Hein? Caiado e do Zema, né? Que estão Peraí, 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 desbancando. mas deixa o no, Bob Noblar, Vai lá. primeiro, no fuzuê deixa- digital, isso tudo é devorado pela aspas, bomba seguinte. Se ele mentiu, se ele não mentiu, ele mente todo dia, não tem a menor importância, entendeu? Isso é o jogo, esse é o jogo. Nós estamos aqui conversando sobre esses caras há uma hora. O que precisa ser dito? A briga dos PIX, por exemplo, o PIX, o PIX. O PIX é porque o Brasil criou uma fintech estatal. Ontem o Galípolo, assim, Presidente do Banco Central. com muita sutileza, o presidente do Banco Central lembrou que 48 países já estão formulando os seus PIX, ou seja, seria um contorno ao dólar. Isso é uma claríssima resposta não direta ao anúncio do Trump. 48 países já estão fazendo os seus PIX. Qual é a briga PIX, além dos supostos 500 bilhões que estão passando ao largo dos cartões de crédito? Esses cinco senhores, essas cinco empresas, que são seis senhores, porque o Google tem dois donos lá, né? Elon Musk, os dois do Google, Jeff Bezos da Amazon e o Zuckerberg do WhatsApp, Facebook, etc., que estavam na posse do Trump como convidados especiais, são os homens mais ricos do mundo. E o que eles estão criando? Estão criando meios de pagamento dentro dos seus biomas, ou seja, além de ter a audiência, a publicidade, eles querem manter as pessoas consumindo cada um dentro do seu galinheirinho. Esse é o problema. Os grandes jogadores são esses cinco donos do mundo. Quantos satélites tem o Brasil? Quantos tem o Elon Musk? Mais de 10 mil. Se esse cara quiser, ele desliga o mundo, ou metade do mundo. O Brasil tem? Não tem. Entende? Esse é o jogo de fundo desse treco. E aí entra a China, geopolítica. Essa é a briga do Pix, é só o Pix, a fintech estatal. É o medo que isso se espalhe de outras formas, que contorne o dólar, e o desejo de criar dentro do seu, cada um na sua casinha. Por exemplo, o que é o Peg Pag, o Guga? É a maquininha, é o banco do grupo Alfred de São Paulo. O que os caras querem? Eles querem manter as pessoas dentro da sua tela, a ditadura da atenção e da performance, todo mundo disputando quem é mais gostoso e todo mundo colado nisso aqui. E o que eles querem é que você fique, aspas, comprando também dentro desse universo, nem saia mais disso daqui. É isso. Essa é a grande briga de fundo. O Pix, o Pix, o Pix. Eles sabem que o Pix não vai deixar de existir, mas essa é a briga. Agora, nós temos ainda uma fala do senhor Ronaldo Caiado, que hoje